elettrização por indução, eu já tenho que ter um corpo carregado e esse corpo previamente carregado é chamado de indutor. Tem um corpo que está neutro e eu desejo carregá-lo. Eu vou aproximar esse corpo neutro do corpo indutor, mas não encosta. Não vai encostar, porque se encostar já não é processo de elettrização por indução, é por contato. Os opostos? Esse corpo neutro está cheio de cargas elétricas que estavam perfeitamente distribuídas, só que agora que tem um cara atraindo os elétrons que são atraídos para próximo do indutor abandonaram os seus átomos, deixando-os positivos. Esse corpo neutro já está carregado? Não, ele está induzido. Essa situação a gente chama então de corpo induzido. Ele ainda está neutro, mas tem alguma coisa para acontecer ali. E agora é o momento que o pessoal mais gosta. Alguns anos atrás o pessoal não se importava, mas hoje em dia o pessoal vibra nessa hora. Faz o fio terra. Tá vendo? Há 3 anos atrás faz o fio terra, a galera ficava normal. Dos anos pra cá a galera fica alegre. É isso aí, a gente é bem liberal, fica à vontade. Galerinha, ó, quando o cara faz o fio terra, depois eu explico para alguém que não sabe o que é, tá? Quando o cara pega o corpo e conecta ele com o planeta Terra, isso que é o fio terra, é conectar o corpo com o planeta Terra. O planeta Terra, por ser bem grande comparado com os outros corpos que nós costumamos trabalhar no dia a dia, se ele ganhar ou perder zilhões de elétrons, não vai fazer a menor diferença para o planeta. E o que tu acha? Tu acha que os elétrons vão querer ir embora para a Terra ou subir pelo fio terra? Já que tem esse corpo indutor aqui. Os opostos se atraem, esse corpo positivo está atraindo cargas negativas. Os elétrons vão subir pelo fio terra e depois que o fio terra for cortado, o corpo que estava neutro ficou com que carga? Se subiu o elétron, né, ele ficou com excesso de elétrons. É isso aí. Cuidado, hein? O processo é simples. Aproxima o corpo neutro do corpo indutor. Conecta com o planeta Terra. Desconecta do planeta Terra, mantendo o indutor próximo. Aí sim vai estar carregado. Porque pensa bem, se eu aproximo, conecto com a Terra, aí entrou o elétron, mando esse cara embora, o elétron que subiu vai descer de novo para a casa dele. Quando tu for cortar o fio terra, o corpo não vai ficar carregado. Tá? Então essa é a pegadinha mais comum do vestibular. Eu usei um indutor positivo, o corpo carregado ficou. Por isso eu escrevi, o corpo eletrizado adquire carga de sinal oposto ao do indutor. Tá beleza? Fala, querido, desculpa a demora. Isso tem a ver com aquele negócio que é tipo, que uma bolinha fica escorrendo e não para. Existem pêndulos daquele que funcionam para sempre com um imãzinho empurrando ela para um lado e para o outro. Mas existem brinquedinhos daquele que fica por inércia. Ele fica ali por inércia, batendo, e só vários dias depois é que ele vai parar. Aí o dono vai lá, levanta uma bolinha de novo e ele fica dias fazendo. Porque tem muito pouca perda de energia por atrito com o ar e o impacto ali também perde muita energia. Certo? Então tem 2 tipos. Tem uns que ficam sendo estimulados por um ímã, o dono não sabe botar e para funcionar, certo? Mas os mais legais para mim são aqueles que são tão bem feitinhos que o atrito é tão baixo que ele fica então vários dias se mexendo antes de parar. Tá? Manda, querido. Olha só, ali na parte positiva do induzido não é capaz de puxar ela ainda. Como é que é? A parte positiva do induzido não é capaz de atrair ela. Sim, mas é que tem que entender que isso aqui está ocorrendo em função daquilo, né? Então é o indutor que está causando isso, mas tu pode entender que já que tem carga positiva aqui, essas cargas contribuem para a atração dos elétrons. Né? Mas o motivo inicial está lá, fala, querido. Pode dar um exemplo de indutor induzido em material? Ah, não, é qualquer material. Isso aqui pode ser feito de bosta de vaca e isso aqui de ouro. Diamante e cobre. O material não importa. O que importa é que um deles já está previamente carregado. Aí ele vai ser usado como indutor, o cara que vai induzir o neutro. E um deles estava neutro. Então, para se chamar de indutor ou induzido, não é o tipo de material, é se ele estava carregado antes ou não. O cara que é neutro sempre vai ser o induzido, e o cara que é indutor sempre, e o cara que está carregado sempre será o indutor. Não importa o material nesse caso. Outra pergunta que o aluno poderia fazer: oi, professor, qual é a carga que fica? Não sabemos ainda. Eu teria que medir a corrente elétrica que passou por esse fio para poder calcular a carga que entrou. Pela maneira como a estrutura está montada, não dá para prever, né, com física simples o que ocorreria. Certo? Pessoal, uma coisa, hein? E se o indutor fosse negativo?
Imagina que esse cara é negativo. O que vai acontecer com o induzido na hora de conectado com a Terra? Vai perder elétron. Os iguais se repelem, não é? Esse cara é negativo, vai repelir elétron. Quando o elétron descer pelo fio terra e eu cortar o fio terra, esse corpo vai ficar positivo. Usei o indutor negativo, o corpo induzido ficou sinais opostos. Eletrização por indução, sinais opostos. Já que eu falei de fio terra, né, e até brinquei com a ideia, é importante falar. Se tu vai numa loja de material de construção, amigo, precisa fazer um fio terra lá em casa. Calma. Ele vai te vender uma haste de cobre de 6 metros, certo? É uma haste própria para fio terra. Tu leva ela para casa com um martelinho, tu enterra ela no teu quintal. Enterra essa haste com 3 metros de profundidade. E pega um fio espesso, né, um fio de uma bitola razoável e conecta nessa haste de cobre. E esse vai ser jogado naquele terceiro plug da tomada. Concorda comigo? Isso às vezes é muito comum as pessoas acabarem não se preocupando muito com o aterramento de suas casas. Porque geralmente quando dá problema, é um problema pequeno, tu já tomou choque de repente na geladeira, um choquezinho no computador, que é clássico, né? Isso indica que o teu aterramento não está funcionando. Aí daí isso é um choquezinho bobo. Pois é, mas se algum dia der um problema na rede elétrica e na região em torno da tua casa, já que não tem o aterramento, tu pode fritar no teu computador. Tu tá ali, vai mexer alguma coisa no computador, deu a pane naquela hora, e aí em vez de ser um choquezinho fraco, é um puta do choque que pode te matar. Por isso que o aterramento da casa é algo de suma importância. Tanto que a Celeste, quando vai instalar a luz na tua casa, quando ela traz o poste lá na tua casa, que vai ter aquele teu reloginho de luz, o neutro, né, da rede elétrica já é aterrado ali na tua casa. Todo poste tem um fio terra encostado no chão ali e um cabinho que conecta então com a terra. Mas por que fazer um outro fio terra na tua casa então? Para garantir, para não ter chance, mesmo quando cair um raio na tua casa, certo? Que esse excesso de energia caia no planeta Terra e não em ti. Beleza? Esse símbolo é o símbolo internacional de fio terra. Tá? No Turcomenistão os aparelhos vêm com esse símbolo. Quer dizer que tem que pegar um fiozinho e conectar ao fio terra. Beleza? Máquina de lavar, por exemplo, é uma coisa que tem água, né? A dona de casa está ali sempre encostada ali. Se não tiver um aterramento bem feito, é um risco. Chuveiro elétrico tem que estar bem aterrado. Tá? Então tomem cuidado com isso. Às vezes o cara acha que é bobagem o fio terra. Quantas vezes tu vê, né? Aquele fiozinho verdezinho, fica enrolado no aparelho, nunca usaram aquele fio, né? Aquele fio é indispensável de ser conectado no lugar certo para que ninguém morra usando aquele aparelho. Certo, galerinha? Show de bola. Aí o cara pode pensar, professor, então o fio terra é sempre a salvação. Pode ser o fim. Nesse caso, o fio terra, o objetivo não foi eletrizar o corpo. Logo, logo nós falaremos da gaiola de Faraday. É aquela história de tu estar a salvo de choques elétricos quando tu está dentro tu está no interior de um corpo condutor. Eu estava dando essa aula muitos anos atrás e um aluno se manifesta. Professor, mas peraí, tu está dizendo que se o cara está dentro de um material condutor, o cara está salvo. Mas meu tio morreu dentro de um caminhão, foi descarregar lá uma areia e morreu eletrocutado. Como é que tu explica isso? Aí eu perguntei para ele, mas me conta como é que foi a história do teu tio. Ele foi descarregar, quando levantou o basculante do caminhão, encostou na rede elétrica, né? E aí o pessoal em volta começou a gritar para ele, sai daí, vai explodir e tal. Ele estava dando faísca e tudo mais, né? E ele estava no lugar mais seguro do mundo, que era dentro de um caminhão todo de metal, certo? Ali ele jamais tomaria choque, mesmo encostando na parte metálica do caminhão. Mesmo o caminhão estando em contato com a rede elétrica. Aí ele ficou desesperado com o povo ignorante em volta gritando para ele sair do caminhão. E aí na hora que ele foi sair do caminhão, sim, né, ele fez um contato com a terra. E aí tinha por onde a energia entrar, caminhão, e tinha por onde a energia sair, a terra. O cara fritou e morreu, certo? Então tu vê, às vezes, encostar na terra é justamente o que tu não poderia fazer, porque ele foi o fio terra, né? É por ele que a corrente passou. E aí matou o cara. Se ele tivesse prestado atenção na aula, né, de eletrostática, estaria vivo. Então se eu não estiver com o pé no chão, não leva o toque? Se não estiver com o pé no chão, tu pode lamber o plugue da tomada, um ou outro, um de cada vez. Não vai acontecer nada. Então tipo numa cerca elétrica, vamos supor. Se eu chegar por lá e dar um toquezinho assim... Já tem um positivo e um negativo lá. Lá, na verdade, é como se fosse um curto acontecendo. Já tem um curto-circuito. Então vou levar. Então ali foi feito para isso acontecer. Então assim, ó, eu lembro de uma vez um tio meu que era eletricista, mais ou menos eletricista, ele estava fazendo uma instalação elétrica. E ele estava lá com uma escada e com um cobertor em cima da escada, ajoelhado em cima do cobertor. E eu não entendi aquilo, mas o que houve? Por que está esse cobertor? Eu estou ali para não levar choque. Aí ele me explicou naquele dia que
se ele não estivesse em contato com o chão, ele poderia mexer no fio positivo sem tomar choque. Né? É algo que não se deve fazer. O eletricista que trabalha anos com isso, ele vai lá, desliga o disjuntor e não vai correr risco de vida só para agilizar o serviço. Mas é isso mesmo. Se tu tiver com um sapato de borracha, tu pode encostar na tomada, num deles só, né? Ou num ou no outro, não vai sofrer choque nenhum. Se tu botar nos dois, por um vai entrar e por outro vai sair a corrente. E aí vai ter motivo para tomar choque. Tá? Boa pergunta. Somente esses dois ontem, não sei se é de trem, eu assisti. Teve um bicho que ele estava no trem, daí ele pegou e encostou naquele fio, assim, com um carro assim. Mas ele não estava em contato com o chão. É a mesma coisa assim, ó, uma lâmpada ligada. Já está entrando energia por um lado e saindo por outro. Quando ele encostar naquele condutor lá, tem energia chegando pela linha e saindo pelo trem. Né? Então, na verdade, ali já tem a corrente passando, já tem a entrada e a saída. Quando ele colocar a mão, a corrente pode entrar por um cantinho da mão, ir pelo corpo e sair pela outra extremidade da mão. Entendeu? Por isso que tu pode tomar choque mesmo não estando em contato com nada. Só se for um único fio de energia, certo? Se tu encostar lá e estiver isolado, não acontece nada. Prova maior disso, sabe qual é? Como é que tu acha que os caras limpam as linhas de transmissão que levam a energia elétrica de Itaipu, por exemplo, para o Brasil? Ou como é que tu acha que se limpa o cabo que traz energia lá de Tubarão, Jorge Lacerda até Florianópolis? Pera aí, galera. Floripa, dá uma seguradinha aí que nós vamos fazer uma manutenção do cabo. Tu desliga aí. Não se esqueçam que a cada falta de energia pessoas morrem, seja nos semáforos, seja nos elevadores, seja nos hospitais. Cada dia que falta energia, alguém morreu por causa daquela merda. Então tu não pode fazer isso. Como é que tu vai pegar um cabo que está a 700 mil volts e vai limpar aquele cabo que está a 700 mil volts, deixando a cidade funcionando? Tu pega um helicóptero, pega o limpador de cabo que vai estar dentro do helicóptero, aproxima o helicóptero do cabo que está a 700 mil volts, encosta um material condutor no cabo. Assim o helicóptero que estava a 0 volts em contato com a terra, fica com 700 mil volts e ninguém toma choque. Quando o limpador do cabo for pular do helicóptero para o cabo, como o cabo está com 700 mil volts e o helicóptero também, ele não vai ter diferença de voltagem para dar choque no cara. O cara pula no cabo, o helicóptero se afasta, ele se prende obviamente no cabo, ele fica lá 4 horas, né, engatinhando em cima daquele cabo e esfregando o cabo. 4 horas depois vem o helicóptero de novo. O helicóptero pousou, certo? Encostou no chão, está a 0 volts. Se o helicóptero não encostar no cabo, se eletrizar a 700 mil volts para depois pegar o cara, se tu for pegar o cara direto, quando tu for pegar o cara é que vai eletrizar o helicóptero, né? E vai fritar. Então tu vê como é perigoso essa história, né? Todo santo dia tem alguém pendurado num cabo de 700 mil volts, ligado e limpando ele, e não toma choque em função, né, de respeitar essa história de entrar em contato nas horas certas, beleza? Mas muitos já cometeram erros, né? Imagina que o condutor deu um problema, aí tu acha que tu eletrizou o helicóptero, certo? O medidor lá tá estragado, o cara vai pular do helicóptero pro cabo e ele frita ali na hora, cara. E aí vai ser uma coisa meio explosiva, né? Vai evaporar parte do corpo do cara, 700 mil volts, né? Imagina, ao lado que não é, certo? Galerinha, tarefinha, anota aí a tarefinha dessa parte. O raio entra por uma parte e sai por outra. O raio vai por uma região de nuvens, né? Cai no bico do avião, sai embaixo, sai na traseira do avião. Fica aí no eletrizo o avião. Nem carro, o raio entra pelo capô, sai pela roda e meio. Se sobrar, sobra muito por Estar dentro de um carro em tempestade de raio é um lugar mais seguro, mas não pelo fato de o carro ter roda de borracha. A borracha é isolante até uma certa voltagem. Para 100 mil volts a borracha já não é isolante, ela acaba conduzindo. Se tu pega uma foto do carro que tomou raio, tu vê o raio entrando pelo capô e saindo na roda de borracha. Porque essa quantidade de borracha é nada para o raio, certo? Que tem a partir, né, de 50 mil volts pelo menos. Tô indo, querido.